resistores são estruturas que têm a finalidade de converter energia elétrica em térmica, certo? Quando vocês forem para a indústria, vocês vão se deparar com isso aqui, ó, que nós chamamos de efeito Joule. O que significa o efeito Joule, pessoal? É você ter algum equipamento que realiza trabalho ou tem que ter consumo de energia e ele libera esse consumo de energia em forma de calor. Então, motores, transformadores e tudo aquilo que exige energia para desempenhar algum trabalho, como por exemplo esse computador que você está tendo, o celular que você tem, tudo isso vai liberar o quê? Calor, certo? Então é o que nós chamamos de comumente de efeito Joule. Muito bem. No caso dos resistores, pessoal, nós temos o quê? Nós temos que identificá-los, nós podemos identificá-los através do quê? Da associação de cores que eles têm. A unidade de medida da resistência é o ohm, certo? Então, da resistência, a sua unidade de medida é o ohm. Pois muito bem. A gente identifica isso de acordo com as cores que aparecem no resistor, como nesse que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Tudo isso aqui, pessoal, é tabelado, ok? Então, de acordo com uma norma internacional, tudo isso aqui já é tabelado. Quando a indústria compra o resistor, ou pacote de resistores, tudo isso aqui também já vem o quê? Já vem na nomenclatura na pastinha, certo? Ah, o resistor tal aqui, nós temos uma caixa aqui com resistores de 12 quiloohms, por exemplo, certo? Em que quilo eu sei que é 1000 ou 10 ao cubo, certo? Então, tudo já vem tabelado para você. Nesse caso aqui, esse resistor que eu peguei, ele é o quê? 4 e 7, ele tem o quê? 4,7 quilo ohms de resistência, certo? Então, com a cor amarela, com a cor roxa, vermelha e dourada, nós temos um resistor de 4,7 quiloohms. Em circuitos, pessoal, em caso de muito mais de exercícios, os resistores eles podem vir dessa forma, que nós chamamos de resistor fixo. O potenciômetro, que é um resistor que você controla a variação da resistência, tá bem? E nós temos o Trimport também, que ele, através de uma chave que você coloca nele, você movimenta e pode controlar a resistência desse circuito elétrico. Resistências em série, lembre-se sempre disso, resistores em série, eles sempre vêm o quê? Com a resistência equivalente. O que é resistência equivalente? Resistência equivalente é você ter o que em mente? É você pegar todos os resistores que eu tenho no circuito e substituir por um ou pelo menos uma menor quantidade possível, mas que vai desempenhar a mesma funcionalidade daqueles demais resistores, certo? Que estão lá. Nós temos em série, lembre-se que a palavra série, nós temos o quê? O I, que é até uma jogatina, que está o quê? Tem a mesma corrente, então temos para resistência equivalente em série a somatória de R1 mais R2 até Rn, a quantidade de resistores que nós temos, e resistores em paralelo, que é o produto pela soma de 2 a 2. Ok? Pois muito bem. Vamos agora aqui para a prática. Ok? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho
esse circuito com essa associação de resistores. Pergunto a vocês, esses dois aqui estão em série ou estão em paralelo? Mesmo fio, passando a mesma corrente. Série. Muito bem, Vai série. muito bem. As Então, séries. isso, muito bem. Se estão em série, como que eu faço? Pego a associação deles e somo. Então, tem R1 mais R2, 1 mais 2. Então, aqui a minha resistência equivalente é 3 ohms. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza. Agora eu pergunto a vocês, o R3 e o R4 aqui, eles estão em série ou estão em paralelo? Paralelo, mesma Paralelo. tensão, certo? Mesma tensão. Enquanto que em série, mesma corrente. Tá bom? Mesma corrente. Muito bem. Então, como que eu faço? Nesse caso aqui, eu pego o que? A resistência equivalente e faço o produto deles pela soma. 2 vezes 2 sobre 2 mais 2. Aqui dá 4, dividido por 4. Então, dá 1 ohm. Certo? Todo mundo entendeu aqui? Beleza? Então, como que ficaria esse circuito aqui? Ele ficaria dessa forma, redesenhado. Ele vem, tem aqui o meu 3, que eu achei. Tem aqui o meu 1, que eu achei. E ficaria assim. 3 e aqui 1. 1 ohm, 3 ohms. Pergunta a vocês, estão em série ou estão em paralelo? Vai série. Muito bem. Então, 3 mais 1, 4. Então, temos 4 ohms de resistência equivalente. O que significa dizer isso, professor? Ao invés de eu ter um circuito de 1, um circuito com 2, outro com 2 e outro com 2, eu posso fazer o quê? Ter o meu circuito desta forma, com a minha fonte de tensão, em que eu vou substituir todos esses resistores por apenas um de 4 ohms, que vai desempenhar o mesmo trabalho que todos esses circuitos que estão nesse circuito. Beleza? Todo mundo entendeu essa ideia? Beleza? Beleza. Então, vou apagar aqui para nós continuarmos. Muito bem. Então, beleza. Vamos lá. Pego aqui. Pergunto a vocês. Nesse circuito aqui, nessa configuração, esses circuitos aqui, ó, nesses resistores aqui, nesse circuito, eles estão em série ou estão em paralelo? Série. Série, porque a corrente que passa por eles é a mesma, certo? Então, fica como? Pego R1, mais R2, mais R3, mais R4, mais R5. Então, fica 10, mais 5, mais 3, mais 5, mais 12, que dá 15 ohms, certo? Aqui, pergunto a vocês. Esses dois aqui, estão em série ou estão em paralelo? Esses dois aqui, pessoal. R3 com R4. Série ou paralelo? Paralelo. Muito bem. Então, é o quê? Produto pela soma. 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2, que dá 1, certo? Então, meu circuito vai ficar dessa forma aqui. Então, tenho 3 e tenho 1 ohm que está aqui. Pergunto a vocês. Esses dois aqui estão em série ou paralelo? Em série. Muito bem. Então, a resistência equivalente, então é o quê? 4 ohms. Então, como que fica? Ao invés de eu ter um resistor com 3 e 2 resistores com 2 ohms, eu posso apenas colocar nesse circuito um resistor com 4, que vai me dar o quê? O mesmo trabalho, a mesma energia, que esse mesmo circuito que está aqui inicialmente. Beleza?
Vamos lá. Então, olha só o que eu vou fazer. Pergunta a vocês. R1 com R2 aqui, está em série ou paralelo? Série. Série. Então fica o quê? 6 mais 2? 8. Isso. Tem 8 ohms aqui. Esses dois aqui estão em série ou paralelo? Paralelo. Paralelo. Então aqui, como a gente já fez lá, isso aqui vai dar o quê? 1 ohm de resistência, certo? Então, o meu circuito vai ficar dessa forma assim, ó. Então aqui vai ser 1 e aqui vai ser 8. Pergunta a vocês, esses dois aqui estão em série ou paralelo? Série. Série. Então, 8 mais 1? 9. 9. Então, ao invés de eu ter um circuito com 6, com 2, com 2 e com 2, eu posso simplesmente pegar esse circuito e colocar uma resistência de 9 ohms. Beleza? Ok. Aqui. Esses dois aqui, série ou paralelo? Paralelo. Muito bem. Paralelo. Fazendo o produto pela soma, você sabe que vai chegar em 1 ohm, certo? Então, o meu circuito aqui vai ficar desta forma. Aqui vai ser 4. E aqui vai ser 1, tá? Então, 4 mais 1 dá quanto? 5. 5. Porque eles estão ligados em série ou paralelo? Série. Série, muito bem. Isso mesmo, pessoal. Vamos lá. Aqui, esses dois, série ou paralelo? Série. Então fica o quê? 4 mais 2? 6. Beleza? Agora, esse daqui, pessoal. Série ou paralelo, esses dois aqui? Paralelo. Paralelo. Então, como que a gente vai fazer? Resistência equivalente é o produto, que é 2 vezes 4, dividido por 2 mais 4. Dá 8. 6. Isso, daqui dá 8 sextos. Muito bem. Então, o meu circuito vai ficar dessa forma assim, ó. Beleza. Então, aqui eu tenho 6. E aqui eu tenho 8 dividido por 6. Pergunto, série ou paralelo? Série. Então, a resistência equivalente total nesse caso vai ser o quê? 6 mais 8 dividido por 6. Certo? Como que a gente faz? Mínimo múltiplo comum. Aqui é como se eu tivesse dividido por 1. 6 e 1 dá 6. Certo? Então, como que faz? 6 dividido por 1, 6. Vezes 6, 36. Mais 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 8, 8. Então, aqui, 36 mais 8 dá quanto, pessoal? 44. Isso, muito bem, 44. Dividido por 6, certo? Beleza. Aqui, pessoal, você pode simplificar. Por quê? Você pode simplificar por 2 para tornar a fração mais fácil. Por quê? 44 dividido por 2... escondido aí debaixo dessa barra. Vocês estão vendo aqui? Agora sim. Só um pouquinho mais. Aumentou? Tá melhor? Está escondido ainda. Não, é porque você que tem que tirar a barra aí para ele ser o visor aí. Ah, é? É. Como que tira essa barra? Se você estiver no notebook, é só você clicar na parte preta aí e deixar o mouse na parte preta que desaparece. Porque vai sair. Ah, tá. Tá ok? Tá bom, papai. Pode continuar aí, pessoal? Pode. Beleza. Se tiverem alguma dúvida, vocês param, né, que eu volto de novo. Aham. Aqui é 44 dividido por 6. Eu sei que esses dois números são divisíveis o quê? Por 2. 44 dividido por 2 dá
22. 22. E 6 dividido por 2 dá 3. 3. Então, 22 terços de ohm. Certo? Tá aqui, ó. Professor, Pois não. deixa eu só te procurar um negócio. Pode Então, falar. a questão, quando ele não dá para dividir, aí realmente ele vai fracionar mesmo. Isso. Mas geralmente, pessoal, isso aqui é muito raro de acontecer, tá? Isso aqui é Né? mais coisa matemática mesmo para vocês irem lembrando. É Tá ok? coisa mais escrita, porque na realidade mesmo é exato, né? Isso, já é bem mais exato. Tá Ah, certo? tá, ok. É porque eu não me lembro de ter visto desse jeito, sabe? Não, mas aí eu, de acordo com o curso vai passando, eu vou mostrando mais essas partes assim matemáticas para vocês irem relembrando, beleza? Uhum. Não, beleza. Aqui, pessoal, isso aqui é uma técnica, tá? Isso aqui facilita também. Eu só queria mostrar aqui para vocês o produto pela soma. Aham. Quando todos os meus resistores estão em paralelo e eles Aham. têm a mesma resistência, eu posso fazer isso aqui, ó. Resistência equivalente é igual a resistência pela quantidade. Qual que é a resistência comum que tem aqui, pessoal? 2, certo? 2 ohms. Dividido por 3. Então, a minha resistência equivalente é 2 terços. É a mesma coisa aqui. Quer ver? Resistência equivalente. Qual que é a minha resistência comum aqui quando eles estão em paralelo? 2. Quanto que é a quantidade que eu tenho aqui? 3. 2. Aqui, ó, aqui em cima. 2. 2. Certo? 2. Então, 2 dividido por 2 dá. 1. Beleza? Então, bateu aqui. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Sim. Beleza. Então, vamos mais adiante, tá? Pessoal, quando a gente fala, por exemplo, em potência, muita gente acha que é simplesmente energia. Energia que tem alguma coisa lá, o quê? Que está trabalhando, tudo mais, mas vai muito mais do que isso. Potência, pessoal, é o quê? É uma grandeza que visa o quê? Pegar o trabalho, o cálculo do trabalho, dividindo pela quantidade do tempo. Então, potência, pessoal, é trabalho ou energia que a gente representa pela letra tal do grego, tá? Isso aqui é energia. Energia ou trabalho. E aqui pela quantidade de tempo. Isso aqui é o que vocês vão utilizar para a SAP 4. Tá? Muito bem. Num caso de um circuito, pessoal, nós temos 3 tipos de potência a ser determinados. Nossa, tá falhando demais hoje, hein, professor? Uai, para os outros aí também estão falhando? Para mim tá tranquilo aqui. Eu acho que Pra deve ser só... mim, pra mim foi tá beleza. Pra mim tá falhando aqui. Pra mim tá Pra mim tá falhando. tranquilo. Para os outros aí estão Às vezes, falhando ou estão tranquilo? Tá pra tranquilo, mim tá deve ser, beleza. deve ser internet. É, então Vai ser acho que deve ser internet. então, eu acho que é sua internet, meu querido. Pode continuar aí, pessoal? Chega o rei. Jogar essa internet no lixo depois. Pode continuar aí, pessoal? Pode. Então, beleza. No circuito, pessoal, Pode, professor. Depois qualquer coisa eu vejo aí. Não, mas você vai conseguir acompanhar aqui. Nós temos o quê? A potência útil, certo? Que é determinado pela tensão e a corrente. Nós temos a potência dissipada, que é igual a resistência pela corrente ao quadrado. E nós temos a potência total, que é tensão ao quadrado dividido pela resistência. Como que a gente chega nessas duas aqui? Potência dissipada pela potência total. Através dessa primeira equação aqui. Eu sei que potência útil é igual a V vezes I. Mas eu sei que, pela primeira lei de Ohm, tensão é igual a RI, certo? Então, o que eu faço? Eu pego a potência e, no lugar da tensão, eu substituo
eu vou substituir por RI. Fica RI vezes o I. Então, minha potência dissipada vai ser o quê? RI quadrado. Por que potência dissipada, professor? Quando vocês forem avaliar, por exemplo, um motor, uma caldeira ou qualquer circuito que seja, essa potência dissipada é o cálculo da energia perdida em forma de calor, certo? Por isso que nós temos o chamado efeito Joule, como eu havia falado para vocês. O que é o efeito Joule? É a perda de energia em forma de calor. Muito bem. A potência total, pessoal, a gente também chega nesse cálculo, a partir da potência útil. A potência útil é igual ao quê? VI. Mas eu sei que na primeira lei de Ohm, a minha corrente é igual ao quê? A minha tensão, a resistência que está multiplicando, passa dividindo. Então, minha corrente é igual a V sobre R. Professor, Então, só uma perguntinha. pode falar, pode falar. Isso que você está falando aí é baseado no circuito de corrente contínua ou alternada? Nos dois. Ah, tá. Beleza? Também vale para contínua, então. Também vale para contínua e para alternada também, tá? Quando vocês forem trabalhar na parte de corrente alternada, se o exercício ou você quiser determinar a potência total, dissipada ou útil, é só você determinar a partir do quê? Da tensão, da corrente e também da resistência. Quando você tem todas essas variáveis, você pode determinar qualquer potência que você queira, tá ok? Pode continuar? Sim. Beleza. Então, a minha potência aqui vai ser o quê? A minha tensão eu vou manter. E no lugar do I, eu vou substituir por V sobre R. Então, na minha potência total, eu vou ter o quê? V quadrado dividido pelo quê? Pela minha resistência. Beleza? Detalhe, pessoal. Em energia, que a gente chama de tal, ou alguns autores têm a letra E, ou energia, a unidade de medida é o Joule, tá? Por causa desse efeito Joule. É o Joule. Muito bem. Para potência, pessoal, a unidade de medida é o watt, tá? O instrumento que mede somente potência, pessoal, é o wattímetro, tá? Então, se você quer determinar alguma coisa, né, a potência de algum circuito, basta você utilizar o wattímetro, que nós temos aqui o exemplo, tá? Nós temos ele aqui em forma analógica, bem mais antigo, e nós temos ele na versão que digital. Basta você passar um fio por entre o wattímetro, certo? Que ele, através do campo elétrico e magnético, ele determina para você digitalmente a potência do circuito ou da corrente elétrica desse circuito que está passando por aqui. Beleza? Todo mundo entendeu, pessoal? Sim. Pode prosseguir? Qualquer dúvida, vocês podem me parar, que eu volto e explico de novo. Não tem problema, tá bom? Qualquer dúvida mesmo. O importante é que vocês saiam daqui entendendo. Para quando chegar no momento presencial, vocês saibam o que está acontecendo por lá. Tá bom? Professor, eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Porque na primeira aula que você teve com nós, você falou sobre a associação de resistores. Sim. Aí só que você determinou também a corrente naqueles resistores. Sim. Só que você fez por etapa, você fez associações e dividiu. Tipo assim, a última parte, a do meio, a outra. Só que na realidade, a corrente a gente sabe que cada resistor consome uma, né? Sim. E aí eu, com alguns alunos, até que me
conversou comigo, não chegou a uma conclusão, entendeu? Certo. Aí, se você pudesse depois dar mais uma revisada naquele circuito da primeira aula, para a gente poder entender melhor, entendeu? Sem problema nenhum, tá bom? Então, a gente ainda tem um pouco mais de tempo, tá bom? E eu faço isso aí já no próximos slides aqui, tá ok? Eu posso Beleza. fazer isso, sem problema nenhum, tá ok? Tranquilo, obrigado. Por nada. Então, vou mudar aqui a cor. Pessoal, um exercício aqui de fixação. Determine a corrente do circuito. Então, eu sei que tem uma corrente circulando aqui, certo? Eu tenho uma fonte de tensão aqui de 30 e eu tenho um resistor de 5 kΩ. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que utilizar a primeira lei de Ohm. V é igual a RI. A minha tensão eu sei que é 30. A minha resistência é 5. K e a corrente. Então, minha corrente vai ser o quê? 30 dividido por 5K, que é o quê? Equivalente a 5.000, ou 5 vezes 10 ao cubo. 30 dividido por 5 dá o quê? 6. 6. E tudo que eu divido por 1.000 vira o quê? Mili. Então, minha corrente aqui nesse caso vai ser de 6 miliamperes. Beleza? Todo mundo entendeu esse exemplo aqui, pessoal? Por que que a corrente é tão baixa? Muito simples. Porque eu tenho um resistor robusto. Olha a capacidade dele. Ele é de 5 kΩ, certo? Então, ele é 5.000 ohms. Então, todas as vezes que tivermos um resistor robusto, como esse, a corrente sempre vai ser o quê? Pequena. Vocês podem encontrar aí no mercado também resistores, por exemplo, de 5 mega ohm. O que é mega? Mega é a mesma coisa que você multiplicar por 10 a sexta. Mas o que é 10 a sexta, professor? É o quê? 1 milhão de ohms, certo? Então, quando você ouvir mega, significa o quê? Que essa unidade de medida significa o quê? Milhões, tá bom? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Pode ir mais à frente? Você quer seu celular? Pode ir. Beleza. Então, nós temos aqui a nomenclatura de um circuito, pessoal. Nós temos o que chamamos de ramo, que representa um elemento único, uma fonte e um resistor. Nós temos aqui um ramo, tá? E nós temos aqui os nós, né? Aqui eu tenho um nó, 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 certo? Que representa o quê? O ponto onde dois fios vão se cruzar, certo? Nesse caso aqui eu tenho a fonte de tensão com um resistor de 5, então aqui é um nó. Agora, o B aqui representa um ramo, ou seja, eu tenho 3 ou mais nós no mesmo circuito. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Então, beleza. Vamos fazer aqui uns exercícios de fixação para vocês darem uma olhada. Ele pede o seguinte: nos circuitos abaixo, determine a corrente elétrica e a tensão em cada resistor. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui uma corrente circulando por aqui e vou utilizar o quê? A lei de Ohm. V é igual a RI. Eu sei também que esses dois resistores aqui estão em quê? Estão em série. Então, 2 mais 3 fica 5 ohms. Então, tenho o quê? 20, que é a minha tensão. A minha resistência equivalente de 5 e a corrente que eu vou achar.
Então, a minha corrente vai ser o quê? 20 dividido por 5. Certo? 20 dividido por 5 vai me dar o quê? 4. Então, a minha corrente vai ser de 4 amperes. Muito bem. Aí vem aquela questão. Ah, professor, mas se eu quiser ter... Aqui está falando que tem aqui V1 e V2, que é a tensão em cada resistor. E se eu quiser determinar? Muito simples. Então, eu tenho o quê? O meu V1, pego a resistência dele, que é 2, e a corrente que está circulando por ele, que é 4. Certo? Quanto que é a tensão que vai ter aqui nesse V1? 2 vezes 4, 8 volts. Beleza? Aí, professor, só um momentinho. Pois não. Então, é porque você chegou aonde eu queria chegar naquela primeira aula sua. Porque lá você fez e não ficou desse jeito que você fez agora, entendeu? Ah, Aí, sim. lá a gente teve que determinar a corrente e tensão em cada resistor. Isso. Só que daquela forma que você fez lá, ficou, tipo assim, dividindo por equivalências. Ah, certo, entendi. Mas, Entendeu? assim, não deu para vocês captarem o que eu quis dizer? Aquela Não, hora. do jeito que você fez aqui agora, tá bem assim, se for a gente calcular um circuito mais maior, digamos assim, com mais Ah, componente, certo. Uhum. aí vai dar para dividir um por um, né? Ah, certo. E naquele Não, lá não deu, não. E aquilo lá a gente tem que entregar para você. não, beleza. Mas isso aqui, se você entendeu essa parte aqui, com mais Tá treino, correto, você não. vai chegando naquela parte lá, viu? Esse aí tá bem claro agora. Beleza? Clareou aqui? Tá sim, com certeza. Beleza. Então, vamos continuar. V2. Quanto que é a minha resistência que eu tenho aqui? 3. E a corrente que circula lá é quanto? 4. Então, fica o quê? 3 vezes 4, 12 volts. Pergunta a vocês. Olha o tanto que a coisa aqui é programada para dar certo. Quanto que dá 8 mais 12? 20. Não é a tensão que está tendo aqui? Olha só. Eu tenho 8 aqui, 12 aqui. Então, a tensão total que tem no circuito corresponde ao meu valor de 20 volts. Beleza? Mas só que no caso é tirando a prova. Isso. Por quê? Eu estou mostrando isso aqui para vocês, porque quando nós falarmos das leis de Kirchhoff, eu vou precisar desse conceito que vocês estão vendo aqui. Beleza? Tirar a prova. Isso. Beleza? Quando a gente falar da lei das malhas. Tá bom? Deu para entender isso aqui, pessoal? Tá tudo certo? Uhum. Beleza. Então, vou apagar aqui para fazer nesse aqui agora. Esse outro. Ah, é o seguinte, pessoal. Achei um livro aqui. Se vocês quiserem depois, eu posso mandar o PDF dele para vocês, tá? Ele é um Manda livro aí. muito simples. Ele tem exercícios e lá tem uma linguagem muito fácil que vocês vão entender, tá? Beleza? Manda ele aí pra nós. Beleza. Aqui, pessoal, eu tenho esse resistor aqui, né? Eu tenho aqui um resistor de 4, de 6 e de 3, certo? Beleza. Pergunta a vocês aqui. Esses dois aqui estão em série ou paralelo? Paralelo. 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 Então, tem o quê? Resistência equivalente é o quê? Produto 6 vezes 3 pela soma. 6 mais 3. Então, fica o quê? 18 dividido por 9. 18 dividido por 9 dá o quê? 2. Beleza. Então, meu circuito vai ficar com essa cara. Eu tenho aqui 4. Deixa eu melhorar aqui. 4. Professor, deixa eu tirar só uma dúvida com o senhor aí, rapidão. Não vai atrapalhar, Pode não. falar. Pode falar. Essas respostas que o senhor vai querer, Sim. no caso, a gente pode
responder em um caderno e mandar junto com o PDF do exercício para o senhor? Porque não Bom, vai ter como fazer assim no computador, não tem esse programa não, Zé. não, pode fazer o seguinte, pessoal. Eu não acho ruim vocês, por exemplo, pegarem um caderno, fazerem no braço e depois escanear e mandar a foto para mim, ou mandar a foto já direto, tá bom? Pode fazer do Não, jeito que vocês beleza. acharem melhor, beleza? Que aí vai ter como o senhor ver os cálculos, né? Também E não aí entendo vocês não muito isso. sobrecarregam. Tem programas aí que fazem isso, mas só que demora demais para você digitar isso. Até eu, às vezes, perco a cabeça com tanto chato que é. A primeira questão mesmo do SAP 1 aí, eu fui fazer no computador, passei a manhã todinha tentando fazer, porque o computador é diferente demais. O cara fazer, colocar todos os símbolos é meio puxado. É por isso que eu estou Não, perguntando o senhor, porque fazendo na mão fica mais rápido. vocês podem me entregar na mão. Não acho ruim, tá bom? Pode ficar Não, tranquilo, beleza. beleza? Obrigado aí, pessoal. Falou. Por nada. Pergunta aqui, pessoal. Esse 4 e esse 2 aqui estão em série ou paralelo? Sério. Série. Série. Então fica o quê? 4 mais 2, 6. 6. Então eu sei que a minha tensão é igual à minha corrente, é a resistência pela minha corrente. Beleza. Então eu tenho aqui 12. Tem a minha resistência que eu achei em 6. E a minha é o quê? Corrente. Então minha corrente vai ser o quê? 12 dividido por 6. Então, minha corrente vai ser o quê? De 2 amperes. Aí que vem. Aí, professor, como é que a gente faz então? Qual que é a tensão que eu vou achar aqui? No resistor de 4, por exemplo. A tensão no resistor de 4 vai ser como? Sempre a primeira lei de Ohm. 4 vezes a corrente que você achou de 2. Então, o quê? 4 vezes 2, 8. 8 volts. Beleza? Beleza. Agora, eu quero achar a tensão no resistor de 6. Então, fica o quê? Minha resistência de 6. Eu acho que dá uma travada na exibição. Não sei se foi só aqui, não. Ué, pra mim deu normal. E pra vocês, pessoal? Eu É tô vendo normal. até... Agora voltou, Normal. agora voltou. Então deve ser sua internet. Então, fica o quê? 6 pela minha corrente que eu achei. 12. 6 vezes 2, 12 volts. Olha a prova dos 9. 8 mais 2, mais 12, dá o quê? 20. 20. Mas você pode pensar assim, mas professor, o que acontece aqui? Aqui deu 12, certo? Então, o que acontece aqui? Por que aqui deu 12? É muito simples. Como esse nó aqui, A, e eu vou chamar aqui de nó D, tem que ter o quê? A mesma tensão. O que acontece? Eu vou chamar isso aqui de ponto do E. O que acontece? Quando eu tenho 8 volts circulando por aqui, V total, eu vou fazer assim, ó. V1, que eu vou chamar aqui essa tensão aqui em 4, e eu vou chamar de VA esse nó aqui, tá? Que eu achei. VA. Olha só. A minha tensão total é de quanto? 12. 12. A minha tensão aqui deu quanto que eu achei? 8. 8. Mais VA. Então, o que é VA? Vai ser o quê? 12 menos 8. Que dá quanto, pessoal? 4. Derramando. Isso. 4 volts. Então, nesse caso aqui, deu 4 volts. Aí você me pergunta, professor, por que aqui, então, deu 12? É muito simples. A soma de todas as tensões aqui tem que ser igual a 12. Por que aqui deu 12, então? Certo? É muito simples.
é pelo fato de que esse resistor, ele é 2 vezes maior que esse daqui. Então, se a tensão daqui é tal, é 4, né? Então, você vai ter que dividir aqui por quanto? Por 2. Porque o quê? É 2 vezes maior do que aqui. Certo, pessoal? Beleza? Todo mundo entendeu esse paralelo que eu fiz aqui? Sim ou não? Se fosse o contrário, dava a mesma coisa, professor? Dava, só que aí no caso, se aqui fosse 3 e aqui fosse 6, então aqui seria o quê? 2 vezes menor que esse valor aqui. Certo? Todo mundo entendeu? Certo. Só uma perguntinha. Pois não. Como você falou, já falou assim para a gente que existem outras possibilidades, outros cálculos também, né? Sim. Então, nesse caso, se a gente quiser usar, por exemplo, o divisor de corrente, para poder depois descobrir a tensão em cima da corrente que foi para cada resistor, pode fazer Sim, também assim? pode. Qual que é o seu nome? Adair. Adair. Você é eletricista, né? Eu sou eletrônico, eu trabalhei muitos anos com eletrônica, mas prestando serviço para algumas empresas, igual Toshiba, Phil. Então, a gente tinha bastante teoria, sabe, no dia a Certo. dia. E agora a gente está tendo a oportunidade de renovar, né? Com Não, você. muito bom, mas eu gostei da pergunta. Mas você pode fazer o seguinte, Adair, você pode fazer também aqui, o que que acontece? Você pode fazer aqui por divisor de tensão também. Você Isso sabe? também. É Pode só para estar quê? utilizando então, né? Não, você pode utilizar. Como que você faz aqui pela divisão de tensão? Você pode fazer assim, eu vou até adiantar aqui, mas foi muito boa a pergunta. A gente vai falar sobre o teorema de Thevenin, então. Como que você faz aqui, achar essa tensão aqui? Você pode fazer assim, ó. 12 vezes 6 dividido por 4 mais 6. Ah, sim. Certo? 12 vezes 6 dá o quê? 72. Dividido por 10. Então aqui eu sei que a minha tensão aqui vai dar 7,2 volts. Isso porque eu desconsiderei esse 3, certo? Mas se eu quiser considerar o 3, é só você fazer o quê? A resistência equivalente, certo? Que aqui vai dar 2, então meu circuito vai ficar dessa forma aqui, ó. Agora ainda, né? Isso. Dessa forma. Aqui vai dar 2. E aqui vai dar 4. Beleza? E aqui 12. Então, você quer achar a tensão nesse ponto B aqui, por exemplo. Como que você faz? VB. Pega o valor da corrente, não, da tensão, que é 12. Multiplica pelo resistor que está em paralelo com ele, que é 2. Dividido por 4 mais 2. Então, fica o que aqui? 24 dividido por 6, certo? 24 por 6 dá 4 volts, que foi a mesma hora que eu descobri aquela tensão também, certo? Que eu peguei o valor da maior, subtraí desse valor que eu já tinha calculado, que deu o quê? 8 volts, e cheguei no valor de 4 volts, beleza? Beleza. E aqui, se eu quero achar o V0, como que eu sei? Aqui, 6, ele é o quê? 2 vezes maior, aqui ele é 2 vezes maior que o resistor de quê? De 3, certo? Então, a tensão V0 aqui, como que ela vai ser? Vai ser 4 dividido pela metade. Por quê? Eu achei o valor dessa tensão aqui, ó, onde que era o de 6, certo? E 6 é 2 vezes maior que 3. Então, a minha tensão aqui vai ser dividida por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2 volts também. Beleza? Muito boa pergunta, viu? Muito boa pergunta mesmo.
Até Por porque nada. eu fiz daquele. Você lembra que eu bati sempre na sua primeira aula, que você explicou. Só que quando você explicou, eu já vinha alguns dias estudando aqui essa parte dos divisores de corrente e já Sim, tinha feito lá, identificando a corrente em cada um resistor, entendeu? sim. Mas aí, Aí aí bateu, né? bateu certinho. Não, muito bom. Muito boa. Não, muito boa pergunta mesmo, viu? Muito boa pergunta. Agradeço. Não, Obrigado. por nada. Aí, pessoal, para quem tiver curiosidade, só um instantinho aqui que eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Para quem tiver mais interesse, tá? Existem simuladores que vão trazer isso aqui para vocês. Beleza? Vocês estão vendo minha tela aí? É escura. Estão vendo? Sim. Apareceu. Beleza. Quando vocês digitarem lá no Google PET Colorado, vai aparecer esse primeiro aqui. Valor aqui, que é esse aqui, ó. Quando vocês digitarem lá, aqui, ó, PET Simulador Colorado. Essa primeira opção aqui. Você vem, clica e vem aqui em Física. Você vem e aqui nós temos um kit para montar no circuito em corrente alternada e também pode modificar ele também para correntes contínuas. Alguns simuladores. Aqui, ó, corrente contínua, tá? E aqui nós temos o capacitor que eu mostrei ontem e aqui para campo elétrico. Beleza? Agora eu vou mostrar isso aqui para vocês. Como que Isso aí é funciona? top, hein? Esse aqui e é gratuito. Então, o que acontece? Você vem aqui, vem na aba Traduções e você vai procurar aqui em português brasileiro. Aqui, ó, Português Brasil e clica. Ele vai abrir para você. Eu vou explicar para vocês, pessoal, como que funciona a primeira lei de Ohm, tá? Eu vou diminuir a minha tensão e vocês podem observar que, se eu diminuo a minha tensão, a minha corrente também diminui e não afeta em nada a minha resistência. O que me permite dizer que a minha tensão é diretamente proporcional à minha corrente. Agora eu vou aumentar. Se eu aumento a minha tensão, a minha corrente também aumenta. Então, significa dizer que a minha tensão é uma grandeza diretamente proporcional à minha corrente. Muito bem. Agora, eu vou pegar a minha resistência e vou diminuir ela. Mostra que a minha corrente está aumentando. Certo? Então, a minha corrente é inversamente proporcional à minha resistência. E eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou aumentar a minha resistência. Minha corrente está diminuindo. Enquanto que a minha tensão não mudou o valor. Certo? Então, corrente e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza. Beleza. Pessoal, já deu nossa hora. Eu vou pedir para vocês fazerem um favor para mim, tá? Eu quero que quem não veio na aula passada, já pode vir aqui, ó. Vem no YouTube, escreve aqui, me salva, leis de Kirchhoff. Para quem quiser relembrar ou quiser dar uma adiantada, eu recomendo esses 3 vídeos aqui. Lei de Kirchhoff, lei das malhas, lei dos nós e suas aplicações. Porque é isso que eu vou trabalhar na próxima aula. E quando eu terminar de trabalhar, eu já vou mexer com a questão da SAP1 com vocês, beleza? Quero resolver ao vivo com vocês aqui, beleza? Tranquilo? Porque aí eu quero tentar e quero também ver aonde vocês estão errando, beleza? Tranquilo? Tranquilo. E aí o que acontece? Já que eu retirei uma SAP, né, eu vou disponibilizar o livro e também vou disponibilizar depois uma lista de exercícios que eu elaborei aqui de corrente contínua, para vocês irem treinando se vocês quiserem também, tá ok?
E aí, como a gente vai ter tempo até março, dá tempo da gente fazer muita coisa na área de corrente contínua e depois de corrente alternada também, beleza? Se puder treinar, até que é melhor, viu, professor? Como? Se puder treinar, até que é bom, porque aí fixa mais, né? É, porque como o material de vocês não tem exercício, pessoal, então eu já peguei esses exercícios e já elaborei, e aí fica mais fácil para vocês irem treinando, tá? Aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui, peraí. Vou parar a gravação aqui. Parei a gravação.